18 de outubro de 2025. A mente. Mentes em cena. A psicologia no espelho do cinema. Em uma narrativa documental, a câmera se abre no ambiente sombrio de um interrogatório. Um homem admite ter matado 3 jovens no metrô. A frase gélida, "não tenho mais nada a perder", ecoa como retrato da ausência de remorso e vazio interior. O personagem, o Coringa, simboliza um arquétipo sombrio que desafia a fronteira entre sofrimento psíquico e violência extrema. É preciso deixar claro, a psicopatia não é considerada uma doença mental, mas sim um conjunto de traços de personalidade. Entre eles, destacam-se a ausência de empatia, a falta de culpa e a manipulação dos outros como meros instrumentos. Na sua versão cinematográfica, o Coringa encarna com nitidez esse perfil. Alguém sem limites, sem apego, indiferente à vida. A psiquiatria forense explica que fatores como traumas repetidos, isolamento, perseguições e ausência de suporte social podem, em raríssimos casos, contribuir para trajetórias violentas. Porém, é essencial sublinhar: a maioria das pessoas que enfrentam abusos e negligências não se tornam violentas. Elas carregam marcas profundas, mas não transformam sua dor em destruição. O cinema, entretanto, costuma exagerar essa associação, reforçando estigmas que distorcem a realidade. Em contraste, surge outro cenário: a animação BoJack Horseman. Nela, uma jovem, em meio a uma festa, vivencia um ataque de ansiedade. O coração acelera, a respiração falha e o medo do julgamento cresce. Essa é uma representação fiel do transtorno de ansiedade social. O temor intenso de ser avaliado ou ridicularizado em situações corriqueiras. O desenho impressiona pela precisão ao retratar técnicas terapêuticas reais, como o grounding, que ajuda a pessoa a se reconectar com o presente por meio da atenção ao ambiente e à respiração. O documentário evidencia o contraste entre duas produções. De um lado, uma abordagem sensível sobre a luta contra a ansiedade e os recursos de apoio disponíveis. Do outro, um retrato brutal de isolamento, raiva e frieza. Assim, revela que a ansiedade, as fobias e o pânico são experiências humanas comuns e tratáveis, enquanto a psicopatia representa um território distinto, sem delírios ou alucinações, mas com frieza calculada e desprezo pela vida. No palco de um programa de TV, Arthur Fleck, já transformado em Coringa, dispara: "Se fosse eu morrendo na calçada, vocês passariam por cima de mim." Entre lágrimas, risos e raiva, sua oscilação revela um fenômeno chamado labilidade emocional. Mas há ainda um diagnóstico mais preciso: o pseudobulbar effect, causado por falhas na conexão entre o córtex e o cerebelo, resultando em crises de riso ou choro sem correspondência com o sentimento real. Essa instabilidade emocional, somada a traumas de infância, molda seu comportamento, mas não explica sua frieza. Quando anuncia ao apresentador Murray o que fará, deixa claro: não há psicose, delírio ou alucinação, assim psicopatia, consciência plena de seus atos e ausência de empatia. Apesar da ficção, a obra mostra um problema real: a falha do sistema de saúde mental. A assistência social que eu acompanhava desabafa que ninguém se importa, e os programas são cortados sem aviso. Essa descontinuidade, comum no mundo real, deixa milhares sem acompanhamento. A narrativa então migra para Rayman. Diferente do Coringa, Raymond Babbitt vive no espectro autista, com habilidades extraordinárias. Representa a síndrome de Savant, condição rara em que indivíduos demonstram talentos excepcionais em cálculo, memória ou música. Ao mesmo tempo, apresenta características típicas do autismo: dificuldade de comunicação, apego a rotinas e comportamentos repetitivos. Nas famílias que convivem com o autismo, surgem dilemas cotidianos: manter ou não as rotinas rígidas. Pequenos rituais, como organizar objetos antes do café, são fontes de segurança para a pessoa do espectro. A ciência responde com a análise do comportamento aplicada, ABA, que ensina, por meio de reforço positivo, que é possível enfrentar mudanças com equilíbrio. O personagem Raymond, inspirado parcialmente em Kim Peek, abriu discussões
sobre autismo e Savant Syndrome, mas também criou o equívoco de que todos no espectro teriam superpoderes. A realidade é diversa, cada indivíduo é único, e o espectro autista é amplo. Assim, o documentário mostra como a ficção pode tanto reforçar estigmas perigosos quanto abrir caminhos de compreensão entre o estigma da violência no Coringa e a sensibilidade sobre o autismo em Rayman. Revela-se a complexidade da mente humana, capaz de refletir tanto fragilidade quanto brutalidade. Deixando a história de Rayman, o documentário avança para O Segredo do Passado, onde a ausência de luto de um personagem após a morte da irmã desperta suspeitas. Contudo, não expressar tristeza da forma esperada não é por si só sinal de psicopatia. Algumas pessoas reprimem emoções, outras lidam com o luto de maneira interna. A psicopatia se caracteriza por padrões repetidos de comportamento, ausência de remorso, manipulação, mentira habitual, frieza e exploração deliberada dos outros. Dentro desse mesmo contexto surge a reflexão sobre o narcisismo. O transtorno de personalidade narcisista envolve grandiosidade, sensação de importância extrema e fantasias de poder. Na forma mais severa, conhecida como narcisismo maligno, há ainda a ausência de empatia e a exploração cruel de outras pessoas, traços que se aproximam da psicopatia. Pesquisas sugerem que, em alguns ambientes corporativos, a ascensão ao poder pode ser facilitada por essa insensibilidade diante do outro. Muitas vezes, parceiros e familiares sequer percebem a verdadeira face de alguém, como acontece com criminosos que escondem uma vida violenta sob uma aparência de normalidade. A narrativa transita para melhor impossível, retratando Melvin, um homem com sinais claros de transtorno obsessivo-compulsivo. Pensamentos intrusivos e angustiantes desencadeiam compulsões repetitivas, rituais que visam reduzir a ansiedade. Hollywood intensifica esses sintomas para efeito dramático. Obsessões com sujeira, números e hábitos repetitivos. O que não aparece na tela é a profundidade da angústia. Cada ritual é motivado por uma ansiedade devastadora, e a ação compulsiva surge como única forma momentânea de alívio. No contexto clínico, quadros assim são tratados com terapia cognitivo-comportamental, especialmente a técnica de exposição e prevenção de resposta. A pessoa é gradualmente exposta ao objeto ou situação que provoca ansiedade e impedida de realizar o ritual de alívio. Por exemplo, alguém com medo de contaminação pode tocar algo sujo e resistir à lavagem imediata. Com o tempo, a intensidade da ansiedade diminui. Em alguns casos, medicamentos complementam o tratamento. Nem toda obsessão indica transtorno. Há rituais funcionais como verificar se a porta está trancada, mas quando a checagem deixa de ser racional e se torna compulsão, surge um problema clínico. O filme também mistura características de personalidade que extrapolam o toque. Transtorno obsessivo-compulsivo, rigidez, dificuldade de lidar com pessoas e aparente desinteresse pelo outro. Surge então a distinção entre transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva. No primeiro, o sofrimento é interno. No segundo, o entorno é afetado, pois a pessoa impõe suas regras ao mundo. A narrativa conduz a jovem interrompida, onde Susana recebe o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, marcado por instabilidade emocional, sentimentos crônicos de vazio e identidade fragmentada. Sua percepção de mundo é descrita como areias movediças do tempo ou sombras. O psiquiatra introduz o conceito de ambivalência, coexistência de sentimentos opostos, desejo de melhorar e vontade de desistir. Esse conflito interno é frequente no tratamento, e reconhecê-lo ajuda o paciente a organizar pensamentos e emoções. A protagonista também enfrenta a questão da autonomia. Mesmo internada voluntariamente, não pode sair se houver risco iminente para si ou para os outros, ou incapacidade grave de funcionar. A psiquiatra provoca reflexões sobre imperfeições e falhas, ajudando Susana a articular dúvidas sobre identidade e pertencimento.
Nos anos de 1960, internações prolongadas permitiam esse tipo de diálogo terapêutico. Hoje, a prática é mais breve, foca na estabilização. Por fim, o documentário conecta essas histórias ao presente. Jovens na era digital enfrentam pressões contínuas. Bullying, redes sociais, comentários e comparações alimentam ansiedade constante. O filme, embora ambientado décadas atrás, dialoga com essa realidade, mostrando como o sofrimento psíquico transcende o tempo e se manifesta de maneira complexas, entrelaçando história, personalidade e sociedade.